Sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde à nossa grande audiência, o pessoal de toda a Baixada Santista. A partir de agora na TV Unisantos tem o nosso Cidades em Debate, que é o nosso programa de conversa, de opiniões, de debates, onde temos aí os nossos convidados, já vamos estar apresentando. E lembrando que estamos fazendo a nossa transmissão pelo canal 40.1 do Aberto na TV Unisantos, também o canal 12 da Claro TV, Antiga Net, ou então pelo site, o tvunisantos.com.br, onde você pode acompanhar a programação da TV Unisantos 24 horas por dia, onde quer que você esteja. Então, nosso abraço a todos de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga. Obrigado pela grande audiência. Vamos começar aqui o nosso programa já trazendo aqui as comemorações do dia de hoje, que é uma comemoração, mas que vale por muitas. Hoje, nessa segunda-feira, dia 6 de novembro, nada mal, hein, para começar a segunda-feira com o Dia do Riso. Hoje é o Dia do Riso, então que você tenha muitas alegrias nessa nova semana também na sua vida. E aqui o nosso boletim da Covid na cidade de Santos diz que diminuiu o número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 58 para 57, uma queda de 2%. Tem aqui também as pessoas, né, internadas nas UTIs. Houve um aumento aí no número de internados em UTIs, de 34 para 35 pessoas, uma alta de 3%. E lembrando que tem aqui também o nosso site, né, esse site que nós vamos colocar na tela agora, né? É um site importantíssimo, onde você fica por dentro de tudo que acontece em questão de Covid. É o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para você acessar e ficar por dentro de tudo que acontece na pandemia. Na nossa mesa hoje, doutor Maurício Baltazar de Lima, o nosso advogado, comentarista do programa. Começo de semana, seja bem-vindo, doutor Maurício, boa tarde, boa semana. Boa tarde, Santiago Pérez. Boa tarde à audiência do Cidades em Debate. Espero que com muita risada, mas de forma séria, discutiremos os assuntos da tua pauta do dia de hoje, sempre com a ideia de melhor informar essa comunidade. E uma boa tarde também aos meus pares aí da mesa, que o debate seja caloroso no dia de hoje. Tá certo, conosco, vamos dar boa tarde também, já desejar uma ótima semana ao nosso Leandro Lopes, ele que é o representante, o CEO do Acroques Bank, um banco online que vem fazendo tremendo sucesso, que é um banco voltado aí para os comerciantes, um banco online voltado para os comerciantes, tem aí resgate tributário, tem serviço de contador, é uma novidade no mercado, né, Leandro? Boa tarde para você e fala para a gente um pouquinho do Acroques Bank também. Boa tarde, Santiago, sua audiência, os amigos da mesa. O Acroques Bank, ele nasceu com o propósito de ser um banco que leva toda a tecnologia e inovação das ferramentas que são obrigatórias ao banco para dentro das outras empresas. Então, a gente utiliza de inteligência artificial, de BPO, que é a terceirização dos departamentos contábeis, fiscais, financeiros e folha de pagamento, a parte de recuperação de créditos tributários do monofásico e, principalmente, Santiago, mostrar para o empresário que o banco ele não está aqui só para juntar o dinheiro da empresa. O banco ele tem um perfil muito especulatório e o nosso banco veio ser um perfil mais de aproximar a tecnologia, aproximar o mundo para o empresário, que ainda tem essa limitação ou de recursos ou de ferramental, para que o mundo digital não seja um grande monstro no seu dia a dia operacional. Então, convido a todos que queiram conhecer acroques.com.br ou Acroques Bank nas nossas redes sociais. Tá certo. Paulinho, já abriu sua conta lá no Acroques Bank? Você não precisa nem sair de onde você tá para poder abrir a conta, sabia disso? Antigamente tinha que ir lá na mesa do gerente, né? Falar com o gerente, aquela coisa toda, ficar na fila. Hoje não. Sentadão no ar-condicionado no seu escritório, você pode abrir a conta. Esse é o Paulinho Schneider, ele que é o dono da Beach Fit Moda Praia e Fitness, né? Que fabricante aí para todo o Brasil de moda praia e fitness, conosco aqui no programa de hoje. Seja bem-vindo. Ótima semana, Paulinho. Boa tarde, Santiago. Boa tarde aí, meus colegas de bancada. Ainda não abri, mas vou abrir, viu? Vou falar com o Leandro que nós estamos precisando de uns parceiros financeiros
nesses moldes aí, né? Que os moldes tradicionais estão meio ultrapassados, né? A gente está precisando mais de tecnologia, o pessoal tá. As vendas mesmo online, tá bem forte. Né? Agora no verão a gente tá se preparando bastante aqui da BitFit e eu acho que vamos abrir a conta aí com o Leandro sim. Tá certo. Bom, vamos começar aqui o nosso assunto de hoje, a nossa pauta. Vamos trazer aqui o primeiro assunto, que é um assunto que a gente fica triste de estar falando, porque a gente vê que realmente cada vez menos os políticos têm aquela responsabilidade de cuidar do povo, né? A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal adiou mais uma vez o debate sobre a criação de um fundo de estabilização para conter a alta dos combustíveis, considerados vilões da inflação no nosso país. O projeto altera a lógica de preços ao criar uma regra que combina custo de produção, cotação internacional e valores de importação. O objetivo da proposta é mitigar os repasses aos consumidores que chegam a pagar mais de R$ 7,00 o litro da gasolina em algumas cidades do Brasil. O fundo de estatização teria receitas da própria dinâmica do mercado, com sistemas de bandas e de impostos de importação. Bom, resumindo e trazendo para o português mais prático, os senadores sentaram em cima dessa pauta, não estão querendo debater esse assunto, da onde eles podem tirar, diminuir o imposto do Estado, diminuir aqui e ali, para que aí sim o combustível diminua, né? Quer dizer, está faltando essa responsabilidade, né, doutor Maurício? O que o senhor tem para falar sobre isso? Veja bem, Santiago, é um tema espinhoso, né? Muito espinhoso para os congressistas desta época, uma época que se avizinha as eleições, uma época que os governadores precisam do dinheiro para as eleições e os deputados não vão mexer nesse vespeiro nesse momento. Até porque trocar 6 por meia dúzia, Santiago, porque a proposta é criar um fundo que vai vir de impostos e de cobranças que eventualmente o povo vai cobrar, vai pagar, melhor dizendo. Então, vão trocar 6 por meia dúzia. Então, no meu ponto de vista, é melhor sentar mesmo e não sair nada do que fazer a mesma coisa, só que de outro modo. É redundante. A gente sabe que o problema do petróleo hoje é que a OPEP, a organização lá dos produtores de petróleo, fechou a torneira para alavancar o preço de mercado, eles terem mais lucros. Aí as grandes potências, Estados Unidos, Japão e outras aí, Rússia, estão ameaçando liberar suas reservas para baixar o preço. Então está aquela lei da oferta e da procura, essa disputa entre eles. Então, de qualquer maneira, nós, os consumidores, vamos pagar de acordo com o preço de mercado. A grande diferença, o grande diferencial é o ICMS dos governos, né, dos estados da federação, que estão exagerados, principalmente aqui em São Paulo e em algumas outras federações, aí, unidades da federação. Então, assim, se não vão mexer na ferida, que é o imposto, fazer um imposto único, coisa assim, é melhor deixar o mercado regular e aquilo que for possível fazer o indivíduo, eu, por exemplo, aqui, compra um carro elétrico, compra um carro a gás como o meu, né, aquele que eu uso para trabalhar, e tentar mitigar o problema de forma individual. Porque na macro questão não tem jeito, o segredo é petróleo. O petróleo eles têm um controle, enquanto a torneira estiver fechada, a procura é maior, o preço também se torna elevado. Então, acaba passando para o consumidor. E aí eles vão fazer o quê? Vão criar um fundão para quando tiver alta a gente botar o dinheiro. O fundão quem vai pagar? São os cidadãos, do mesmo jeito. Então é trocar 6 por meia dúzia. No meu ponto de vista, é melhor ficar lá sentado mesmo e não sair esse projeto, não sair essa discussão, Santiago. Ô, Leandro, você que é uma pessoa que trabalha com a economia, com todos os dados, as variantes do mercado, como é que você vê essa indecisão, esse não debate do Senado numa questão que é tão importante e que hoje está dando chute na inflação, chute para cima, né? E que é o maior, vamos dizer assim, o maior inimigo, né, da alta dos preços. E de repente a gente vê que hoje o diesel está alto, a gasolina está cara, o álcool também, parece que vai ter alguma coisa diferenciada para quem tem carro a álcool, de poder tirar direto da distribuidora, né, o poço, aí isso aí vai baratear mais. Mas a gente vê que o grande impulsionador é ainda a gasolina, o óleo diesel, e esses aí cada vez mais subindo.
Além de que parece que, em comparação com o Paraguai, o Brasil ainda tem um combustível mais barato, por incrível que pareça. Mas a gente não quer pagar caro o litro da gasolina, até porque estamos num momento onde a gente tem que economizar, onde a gente tem que ter muito pé no chão, e a gente vê que existe esse posicionamento político. Fazendo as contas, como é que você acha que poderia ser feito isso, Leandro? Eu acho que Acho que travou o Leandro. Vou passar para o travou, Paulinho né? essa pergunta, Ok, enquanto o Leandro Santiago. se ajeita. Opa, conseguiu? Conseguiu, voltou. Oi? Pode ser, Oh, então. Você ouviu a pergunta? ouvi sim. Ah, primeiro que a gente tem um grande problema que não é nosso, só do nosso país. Tá? É um problema mundial, o combustível está caro no mundo inteiro. Países que têm autonomia também estão passando por isso. E, infelizmente, é uma consequência de compras antecipadas. O que ocorre? O agro ele é ainda uma potência muito grande, mas ocorre que muitas vezes traders mundiais compram 2 ou 3 safras à frente. E aí ela já se compromete com aquela entrega. Então ele antecipa recursos para a compra de safras. E isso atrapalha de uma forma tão grande quando ocorre problemas mundiais que nem a gente está passando, porque os preços já estão anexados a compromissos. E quando não se faz a entrega, se tem uma sobretaxação. Então, por mais que a gente fale do combustível no país, por mais que se abram as barreiras para que a gente possa importar de outros países, ainda vamos ter essa oscilação de valores por conta de contratação de barris, contratação de volume de litros em álcool. Lembrando que a Petrobras, todo o combustível gasolina dela é tratado com 28,7% de álcool. Então, todo combustível tem álcool. Só que um país como o nosso, ele tem uma autonomia de ter o álcool, o pró-álcool, o etanol, como foi rebatizado depois, poderia estar administrando de uma forma mais tranquila, incentivando a cultura a ter esse tipo de consumo interno. Infelizmente, por conta dessas indexações, a gente não consegue tomar essas atitudes. A atitude sábia e foi recente, a liberação dos postos de combustíveis comprarem direto das usinas. Antigamente tinha que comprar, a usina vendia somente para a Petrobras e a Petrobras distribuía para todos. Depois ela começou a poder vender para distribuidoras e agora ela pode vender para o consumidor final. Isso você diminui um degrau na cadeia de revenda. Isso é um avanço que a gente vai ter. Só que se a gente não tiver um incentivo mais forte, tanto para os carros que não dependem de combustíveis fósseis ou para o nosso próprio etanol, a gente ainda vai passar bons bocados e isso, infelizmente, é um reflexo do mundo e não simplesmente de gestão de impostos ou de governo federal. Tá certo. Ô, Paulinho, você é um empresário, tem uma fábrica de moda praia e fitness, né? Você compra bastante tecido. Você tem notado um aumento nos tecidos, imagino eu. E o pessoal tem falado para você qual é o maior culpado desse aumento ou não? Santiago, no meu setor, um dos maiores culpados é o valor do frete, né? Até esse mês agora que passou, se não me engano, novembro, os importadores estavam pagando US$ 11.000 um container de 40 pés vindo da China para o Brasil. Agora em dezembro, esse valor já está em US$ 16.000. Um container de 40 pés. Então, quer dizer, quase 60% de aumento, se a gente for verificar só no frete da mercadoria, né? E fora que os países lá asiáticos, que a maioria que a gente compra matéria-prima de lá, tanto fio, como tecido, como o próprio maquinário de costura, tem muita máquina feita na China, máquina feita no Japão, eles aumentaram o preço em dólar, né? Então foi bem complicado.
No meu setor, o impacto de preços foi absurdo, assim, foi muito grande. Eu vou dizer que de 80% mais ou menos da nossa matéria-prima, mesmo o tecido sendo fabricado aqui no Brasil, ele tem muito componente importado, né? Por exemplo, ele pega fio de elastano fabricado, por exemplo, na Índia, na Indonésia, nos próprios Estados Unidos. Então, a gente ainda fica muito à mercê do mercado internacional nessas variações de preço aí. Então, essa é a questão. O combustível, né? O maior vilão. É o que estava falando o Leandro, né? Que é uma questão até mundial, não é só do Brasil, não é exclusiva do Brasil, né, Leandro? É o mundo todo passando por esse aumento e a gente vê esse reflexo aí do Paulinho, né? De 11 mil para 16 mil. Isso aí quer dizer, é uma questão que ainda vai... Parece que vai subir mais também, né, doutor Maurício? Porque os caras não vão se unir no Senado para chegar num acordo e baixar esse valor do combustível, né? Isso aí é o quê? Só depois do Carnaval? Porque o ano só vai começar depois do Carnaval, não é isso? O Brasil tem essa característica, né? O ano só começa depois do Carnaval. Mas é aquela questão que eu falei, Santiago, nenhuma lei, por melhor que seja e mais rápido que seja promulgada, esse ano, por exemplo, vai ser capaz de manter o preço do petróleo num nível satisfatório. O que regula isso é justamente a oferta e procura, e acaba refletindo de forma piramidal em todos os setores, inclusive no setor do Paulinho, aí, que, né, tem reflexo do combustível dos navios, dos caminhões, etc., que acaba aumentando o frete de forma geral. Então, assim, eles não vão decidir. Eu aposto com vocês, inclusive, que mesmo depois das eleições, essa determinação, esse projeto não vai sair do papel, porque não vai resolver o assunto. Vamos fazer um fundão, tá bom. E quem vai pagar esse fundo? Da onde que vai vir? Vai vir dos impostos e não vai conseguir mudar muito. Mudaria, sim, uma lei que unificasse o índice de ICMS em todos os estados da federação, em níveis consideráveis, né? Não tão exagerados como estão sendo cobrados, e quando tivesse momentos capitais como esse, pudesse ser suspensos, né? Nós estamos numa crise, tem aí ainda reflexos da pandemia, dólar lá em cima, uma série de atividades estão sendo inviabilizadas por causa do aumento do petróleo, o preço da gasolina. Então vamos zerar o imposto para tentar fomentar a economia. Essa seria uma boa atitude. Mas como é que nós vamos adquirir preço? Uma lei, lei do Brasil só compra o petróleo a R$5 o barril. Não vai virar, não vai funcionar. Então, me parece que esse projeto é para inglês ver, vai trocar 6 por meia dúzia e, portanto, não vai sair do papel assim, eu espero. É uma questão... Pode falar, Paulinho. Não, quanto à relação dos combustíveis, eu acho que o Brasil, que nem o Leandro falou mesmo aí anteriormente, o Brasil acho que perdeu um pouco o time, né? A gente tinha uma matriz energética aí do Proálcool muito legal, que a gente estava na vanguarda até mundial em termos de ecologia, em termos de combustível renovável, carro elétrico. E a gente tem perdeu... a crise hídrica também, né, doutor? Então, né? Imagina a frota de carro elétrico, aí vai faltar luz. Mas eu acho que o Proálcool a gente perdeu um pouco... O Brasil não está preparado para essa tecnologia ainda. Por melhor que seja, é a melhor que tem, mas o Brasil não está preparado. Sim, eu acho que está meio faltando, vai faltar energia elétrica para todo mundo. E a gente também não tem... O que acontece? O pessoal fala muito... O Brasil, na realidade, ele é autossuficiente de petróleo. A gente esquece muitas vezes disso. Só que o petróleo que é produzido aqui no Brasil é um petróleo pesado, um petróleo de difícil refino. Esse petróleo, a gente não tem refinaria aqui no Brasil para refinar esse petróleo. O que acontece? A gente manda esse petróleo, muitas vezes, para um monte de refinaria dos Estados Unidos, esse petróleo volta refinado como gasolina. Então, a gente está pagando mais caro aqui a gasolina por deficiência administrativa de governos anteriores que não fizeram refinarias. Isso aí é uma barbaridade, entendeu? Que naquela refinaria lá que foi superfaturada, esse tipo de coisa. Abreu e Lima. Abreu e Lima, exatamente. E outra, a Petrobras, no meu ponto de vista, é uma empresa com capital misto, mas ela é estatal, certo? A Petrobras paga royalties para o governo. Por que o governo não pega esses royalties que são direcionados para eles? E esse fundo
seja criado com esses royalties que a própria Petrobras paga. Não a gente, né, contribuinte, ter que pagar mais um imposto novo para subsidiar esse fundão maluco aí, que fica essa bola sem fim aí de imposto para a gente pagar. É uma questão, porque, ô Leandro, deveria ter dado um start agora, porque é uma época que ainda dá tempo. Né? Essa discussão deveria ser prioridade do Senado, na minha opinião, porque agora vai pegar o quê? O final de ano, o 13º, seria mais um agregador, né? A retomada do mercado. Porque se baixa o combustível, a coisa começa a andar de uma forma diferente, muito mais veloz. Né? Eu acho que seria muito mais rápido a gente sair dessa crise pandêmica, vamos dizer assim, né? E dar aí novos horizontes para o novo ano que está chegando. Agora, do jeito que está, a gente está vendo que o pessoal está empurrando com a barriga, já vai sair de recesso, daqui a pouco estão de férias, aí volta, só em fevereiro, aí vem o carnaval, aí até eles se juntarem, até conversar, vamos conversar sobre isso, já está acabando o ano, exatamente isso. Então, quer dizer, é uma questão que parece, aparentemente, daria combustível para algum político, que no caso é o Bolsonaro, que é o presidente. E os caras não querem, cruzam os braços mesmo. Então, quer dizer, como a gente vai falar que um Senado desse governa para o país, Leandro? Independente de questão política, mas vamos fazer a conta. Não retomaria o comércio agora, com mais energia? O que acontece, Santiago? A globalização ela chegou como uma grande novidade nos início dos anos 90, tá? Finalzinho dos anos 80, início dos anos 90. E ela veio como a forma de todo mundo, perdão, a forma de todo mundo sem fronteiras comercializar. Ao mesmo tempo, ela se tornou um grande mal, porque nós tivemos um período de política econômica fechada, somente para o nosso país. E a década de 70 e 80, a gente poderia não ter tecnologias, a gente poderia não ter a multiplicidade de informações, mas nós tínhamos a fartura de tudo. Então, nós tínhamos fartura no arroz, então o arroz era barato, fartura no feijão, o feijão era barato, fartura na carne, carne era barata. Então, esse tipo de bloqueio não cabe mais hoje a fazer, porque aí a gente quebra outros tratados que nós temos com outros países. Então, quando a gente fecha a economia, como você mencionou na sua fala, para poder dar um up, para acelerar o processo, a gente acaba impactando outras tratativas que nos últimos 25 anos, 30 anos, ocorreram por conta da abertura de mercado. O que é possível de fazer, e é rápido, são incentivos. E em quais áreas? Na fotocélula, incentivar a indústria brasileira a fabricar a fotocélula, ou incentivar a custo zero os impostos de vir da China as placas de fotocélula para ampliar a nossa matriz energética, a reduzir o imposto do álcool, não a venda. A gente não pode misturar o que é mercado de bolsa de valores do que são incentivos locais. Então, incentivar quem revende o álcool para o consumidor final, o diesel para o consumidor final, com algum tipo de taxa. Porque quando você zera essas taxas, a gente deixa de arrecadar para o país, mas a gente faz a economia girar. Nós vamos ter o aumento agora do salário mínimo, nós vamos ter agora, no último mês, o pagamento do 13º. O empresário que já teve um período de fechamentos teve que se adaptar ao e-commerce. Paulinho teve uma adaptação rápida, até pelo tipo de comércio dele, mas é diferente da sua loja física, é diferente de um shopping. A gente está vindo para a quarta onda e está começando a detalhar um possível fechamento novamente. Então, assim, se o governo tem o poder de zerar a arrecadação, que zere nesse momento. Porque ele pode criar um precatório vendendo essa dívida mais para frente. Ele pode transformar esse dinheiro num juros menor se ele autossubsidiar. Mas quando ele não faz isso, Santiago, quem sofre somos nós com essa bolha infinita de impostos e fundos que não acabam nunca. Enquanto o brasileiro ainda só aceitar
e não mudar a forma de votar, a forma de enxergar quem são os nossos representantes, a forma de cobrar, infelizmente eles vão criar bolhas e bolhas e só vai sair dos nossos recursos próprios, Santiago. Tá certo, certíssimo. Bom, tá aí o nosso programa Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. E a gente faz o convite, né? As doações continuam. Ana Costa 74 é o endereço aí da nossa Igreja Coração de Maria, onde o pessoal está fazendo aquela campanha de arrecadação de alimentos, arrecadação de cestas básicas, material, aí no caso pode ser aquele material de limpeza, material de higiene pessoal, uma roupa usada em bom estado, também calçados, brinquedos, né? Também brinquedos, porque agora chegando essa época natalina, é importante a gente dar aí uma alegria para uma criança também, que quer queira ou não, ela acaba acompanhando de alguma forma o desespero do pai e da mãe quando a gente fala em questão de comida, né? Porque o mercado está querendo dar uma reagida agora, mas infelizmente tem muita gente que está passando por necessidades. Então, o que você puder ajudar, é só entregar lá na paroquial da Igreja Coração de Maria, Ana Costa 74, o telefone para você que não pode sair de casa, o pessoal vai buscar até a sua casa no horário marcado, o dia marcado, é o 3223-7381. Pode falar com a Bebeca, que é a coordenadora lá da paroquial, e a gente agradece todas as doações que têm chegado e que com certeza vão chegar também. Vamos trazer aqui mais uma informação, isso aqui, ó, agora vamos inverter o naipe da história, né? A gente estava falando dos políticos que são irresponsáveis. Agora tem uma parcela do público que também é, né? Então a gente não pode falar mal só do político, além de que é a gente que coloca o político lá, né? O Ministério da Cidadania já está notificando 625 mil pessoas que receberam auxílio emergencial de forma indevida. O requerimento de devolução voluntária será feito por mensagens no celular, né, no SMS, e esse é o terceiro lote de notificações encaminhadas para quem recebeu o benefício, mas não se encaixava nos critérios obrigatórios. Segundo o governo federal, após o envio dos 2 primeiros lotes de notificações, foram devolvidos cerca de 66 milhões de reais aos cofres do governo. De acordo com o Ministério da Cidadania, a ação visa orientar sobre a devolução voluntária de recursos indevidos. Ou seja, tem muita gente ganhando aí o auxílio emergencial e que não teria direito, né? Doutor Maurício, o que acontece se a pessoa não devolver o dinheiro? Santiago, sujeita-se a uma ação judicial, né, do governo para devolução, mas antes disso, aqueles que declaram imposto de renda e eventualmente teriam direito à dedução, à restituição, melhor dizendo, vai ficar apreendido, né? Vai haver a compensação. E, eventualmente, Santiago, também o risco de processos crimes, né? Porque a gente sabe que boa parte desses 625 mil pessoas, algumas delas foram feitas de forma fraudulentas, né? Houve muitas denúncias aqui no escritório e em associações que a gente presta assistência, no sentido de que a pessoa ia lá buscar esse auxílio e, na verdade, alguém já teria feito em nome próprio, ou seja, se apropriou dos dados dessa pessoa, foi lá, pediu, e aí na justiça a verdadeira pessoa conseguiu. Enfim, há muita fraude nesses benefícios emergenciais. Então, há risco de responder criminalmente aqueles que se utilizou de um artifício para conseguir alcançar esse benefício de ordem material. E aí, o processo crime é sempre mais caro, né, Santiago? Com certeza, né, doutor? Ô Paulinho, a gente fala mal dos políticos quando rouba, aquela coisa toda, mas e o povo quando rouba? Porque isso é um roubo, não é não? Com certeza, né, Santiago, com certeza. Eu aqui mesmo na nossa loja, né, na nossa loja física, já teve casos de pessoas que vieram querer comprar mercadoria com o dinheiro do benefício, né? Então é complicado, porque a pessoa está recebendo benefício para alimentação, para sua subsistência, né? Não vou desmerecer o produto que eu vendo, mas eu vendo linha praia e fitness, então não é um produto de primeira necessidade, né? Então é complicado. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de bom senso, né? E é que nem o doutor Maurício falou, também teve muitas pessoas, né, que a gente conhece, que eu tenho conhecimento até,
que não receberam por fraudes, né? Teve pessoas que receberam o nome delas, que estavam sacando dinheiro em outros estados. Então teve uns absurdos aí que aconteceu aí com esse auxílio aí que foi bem complicado. Teve gente que precisava e não recebeu, e teve gente que não precisava e recebeu, né? Mas o brasileiro é criativo, né, meu? Brasileiro, você fala alguma regra, o brasileiro já está pensando em burlar essa regra. É complicado. Se usasse esse poder para o bem e não para o mal, né? Aquela velha Pelo amor de Deus, né? é o seu primeiro país do mundo de Nobel. Aqui ia ter Nobel de tudo. Nobel de Economia. Como é que você vê? O que você falaria para uma pessoa dessa que dá esses apliques, que pega dinheiro em nome de outras pessoas? O que tem para se falar um sujeito desse aí? Tão complicado, né, Santiago? Primeiro que eu vejo que é uma geração muito grande. Nossa geração roubo sempre existiu desde que mundo é mundo. Mas é impressionante que como cada vez mais as gerações que vêm nos sucedendo vêm ampliando a forma de aplicar esses golpes, usos indevidos, achando que nunca vão ser punidos. E assim como o doutor Maurício falou, vai ser punido em várias áreas, e não somente na área criminal, né? Também vem do lado do comerciante. Alguns comerciantes deram jeitinho para facilitar. E aí são exemplos. Não vou criticar o comerciante, porque muitas vezes, por conta dessa baixa venda, desse período de pandemia que a gente passou, era o único recurso para ele fazer algum tipo de aumento nas suas vendas. Mas, ao mesmo tempo, quando você facilita algo para não ser utilizado de maneira correta, ou aplicado aonde deve ser aplicado, você também cria a demanda. Então, assim, só se tem ladrão porque tem alguém que compra coisa do ladrão. E aí fica num cenário tão complicado da gente julgar, porque a gente pode até falar isso não é o correto a ser feito, mas o livre-arbítrio é de cada um. É muito complicado a gente falar, olha, você não faça isso porque você será punido, ou você devolva. A gente vê casos em várias instâncias, desde a coisa mais simples de um uso indevido para um churrasco, para uma cerveja, para alguma coisa do gênero, como os colarinhos brancos sendo absolvidos, mesmo sendo réu confessos de seus crimes. Então, assim, é cultural. Se a gente não mudar a nossa forma de enxergar o mundo e agir nesse mundo, mesmo que esteja sozinho, não vai ter essa transformação que a gente tanto questiona e julga nesses tipos de assuntos, Santiago. Uma pergunta que eu vou fazer para você, ô Leandro, e também estendo os nossos convidados. Você acha que o Brasil tem jeito nessa questão cultural aí, ou não? Tem, lógico que tem. Nós precisamos de uma geração. Uma geração consistente transforma. É só a gente pegar, basicamente, a geração dos nossos pais, que vieram de um pós-guerra, que não tinha quase emprego nenhum, e conseguiram, com muita luta, muito suor, formar os filhos, e eles não eram formados, muitas vezes, conseguiram construir o patrimônio para poder ter um teto seguro para os filhos, dar ética e moral. É uma geração. Infelizmente, é necessário, às vezes, um grande boom, como está sendo a pandemia, para que se crie essa geração. Como foi uma guerra, como foi o crash financeiro de 29 e assim por diante. Mas se a gente não entender que esse boom é para transformar, a gente só vai passar um paninho e achar que está tudo certo. Doutor Maurício, você acha que tem jeito essa virada aí? O Brasil tem jeito ou não? Eu comungo do entendimento do Leandro, mas não basta só uma geração, basta uma geração na administração do país. Nós precisamos de um
de um presidente, de um secretário da Cultura, de um secretário da Economia, do secretário da Justiça, e os membros das altas cortes ajam de forma correta, deem o exemplo. Nós estamos padecendo de maus exemplos aí. Esse que o Leandro citou agora é gritante. Imaginar que inúmeros meliantes de alto nível, colarinho branco limpíssimo, aqueles crimes que devolveram milhões ao país, confessando ter praticado vários delitos de ordem econômica, enfim, corrupção, e agora estão sendo agraciados com a devolução do dinheiro. É atestado de que vamos ser desonestos, que é melhor, é a regra geral, é essa mensagem que passa. Então, nós precisamos de uma geração que esteja na administração, que esteja no poder e dê o exemplo, exija uma conduta adversa do que nós temos hoje. Se não, Santiago, vai continuar desse jeito, porque é bom. Quanto que esses caras não vão lucrar? Quanto que eles não vão rir agora do ordenamento jurídico? E nós temos 2 ordenamentos jurídicos, o oficial e a prática. A prática está vencendo já faz algum tempo. Então, nós precisamos de líderes com braço forte, não assim usar violência, mas com caráter. Não vou cumprir, não vou fazer, e tentar trazer parâmetros de honestidade capazes de os jovens seguir o exemplo. E conforme o doutor Maurício está falando, a gente vê que é um exemplo negativo que eles estão dando, para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro está vendo. Agora, imagina um cara que já é um malfeitor, vendo isso, ele ainda vira para um amigo, que não é malfeitor, e fala, tá vendo como o crime compensa? Eu falo para você, quer dizer, ainda tem argumento, né, Paulinho? É verdade, o que o doutor Maurício falou, eu acho que é o raciocínio lógico, né? E nós vivemos numa sociedade de pirâmide, né? Se lá em cima, na base da pirâmide, os nossos magistrados, o pessoal do executivo, eles agem de forma errada, não praticam o que está dizendo na Constituição, interpretam nossa Constituição ao bel prazer ideológico, essas coisas todas. Quem está na base da pirâmide, nós, o grande povo, não sei o quê, se sente no direito de desrespeitar as leis, E aí o que acontece? Esse tipo de coisa. A gente pedindo auxílio sem necessidade, a gente praticando esses crimes na internet porque não está dando a cara para bater pessoalmente. Por isso que essa geração tem bastante acesso à internet, estão fazendo esses crimes aí cibernéticos muito grande. O Brasil é acho que deve ser um dos 3 maiores de crimes cibernéticos do mundo, entendeu? Então, o que acontece? Essa impessoalidade, o exemplo vem de cima, Santiago. Se as pessoas lá em cima não derem o exemplo, a base da nossa sociedade vai se achar no direito de fazer o que bem entender. E aquilo que você acabou de falar, vai achar que o crime compensa. O crime compensa. Eu vou cometer um crime aqui, eu vou entrar na internet, eu vou roubar o cartão do Leandro na internet, vou sacar o dinheiro do Leandro. Eles vão me descobrir. Eu contrato advogado, não sei o quê, eu saio pela porta da frente. Enquanto o Leandro está dando o depoimento dele, eu já estou saindo da delegacia. Então, quer dizer, hoje em dia, o crime está valendo a pena, porque os exemplos estão sendo errados. Exatamente. Bom, vamos trazer aqui o nosso querido Maurício Araújo e o Momento Câmara. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, as notícias de hoje da Câmara Municipal de São Vicente e Cubatão, olha lá. Bom, em São Vicente eles estão pondo uma PL em votação que fala sobre a doação de alimento, a destinação do alimento que está sendo doado para os restaurantes, bares, mercados, feira pública, todas as empresas comerciais que trabalham com alimentação. Então estão criando algumas regras para fazer esse tipo de doação, tá? Bom, o doador, a empresa que vai fazer a doação, ela precisa fazer o tratamento do alimento, para fazer a doação, embalado, não sei o quê, e precisa colocar a data de validade desse alimento, armazenamento, tudo certinho, Tem que ser as informações nutricionais, tá, da doação. Não pode simplesmente colocar em caixinha, não sei o quê, e sair doando o alimento. Agora tem que ter tanto a validade quanto a composição nutricional do alimento, tá? E a entidade que recebe
ela tem que deixar por escrito um documento garantindo a conservação desse alimento, tá? E também vai precisar ter um profissional da área de saúde, um nutricionista, provavelmente, né? Para receber esse alimento e dar esse laudo aí de conservação. Bom, é um pouco mais burocrático esse processo de doação, mas é importante, né? Porque a gente sabe que às vezes as pessoas dão qualquer tipo de alimento ali, pode estar com o alimento vencido, estragado, e não é saudável isso, né? Então, tudo bem, vamos ver como é que na prática vai funcionar esse projeto de lei. Bom, em Cubatão, a gente falou aqui um tempo atrás da Comissão Especial de Vereadores, que foi instituída para fiscalizar, né, o contrato do transporte público, que estava tendo muita reclamação na cidade, ainda está, né, eles não conseguiram resolver lá o problema dos atrasos dos ônibus, né, aquela situação toda. Bom, o que os vereadores da comissão chegaram à conclusão? Né, e foram cobrar, né, o CMT lá, que é a Companhia Municipal de Trânsito, e a Companhia Municipal de Trânsito diz que as falhas, né, como falta de ponto de ônibus, atrasos, elas estão sendo multadas, tá? Quando ocorrem essas falhas, ocorrem multas contra a empresa, tá? Mas, ao mesmo tempo, a CMT diz que há uma divergência grande entre o número de passageiros que estão no contrato, que foi contratado, e o número de passageiros que a empresa transporta na prática, tá? Por isso que tem essa divergência aí e poucos carros. Bom, é isso aí, Santiago. Um abraço! Tá aí o nosso Maurício Araújo trazendo o momento Câmara, né? Vamos começar aqui então, falar sobre essa primeira PL, né? Projeto de lei, destinação da doação de alimentos de estabelecimentos comerciais. Agora, no caso, a empresa ou restaurante que for fazer a doação terá que fazer a higienização, colocar a validade dos alimentos e garantia de procedência. Isso em São Vicente. Como é que você vê essa PL, ô Leandro? Santiago, eu vou discordar do nosso comentarista Maurício. Não é uma boa isso, porque poucos empresários entendem que o seu alimento, após ser produzido para o comércio que ele tem, ele faz a doação graciosamente, gratuitamente. Ele sabe que aquela comida ela é fresca, ele sabe que aquela comida foi preparada com todas as condições sanitárias necessárias, e que se ele doa, e ele não é obrigado a doar, ele é obrigado a descartar. Isso é um ponto que... Quem cria esse tipo de projeto de lei são as pessoas que estão com o salário no final do mês assegurado na conta e que não estão olhando a rua, tá? São pessoas que não enxergam a sociedade como ela deveria ser vista. Quem faz a doação faz mais do que o setor social do município. Então, assim, a princípio, eu sou totalmente contra essa lei, acho ela uma lei estúpida. Mas vai ter um controle de qualidade. Não vai, porque as pessoas vão parar. Simplesmente, quem faz vai parar. Porque ela já tem um custo alto do desperdício do seu alimento. E ela ainda graciosamente auxilia. Aí entra em outra etapa. Entregar para o órgão. Quer dizer, o restaurante vai ter que levar a sua comida embalada, certificada, validada pelo nutricionista, para um ponto da prefeitura, que a prefeitura depois faça a distribuição. E quem garante que a prefeitura ou o órgão que vai fazer a distribuição vai ter as condições necessárias? Então, quer dizer, eu vou punir quem está cedendo do seu recurso, mas eu não vou punir o outro lado. Então, é uma lei totalmente maluca, sem pé nem cabeça, criada por quem não tem o hábito de olhar para o lado. Quem tem o hábito de olhar para o lado vai enxergar que o café com leite que ele não tomou inteiro, colocar num copinho e entregar para uma outra pessoa, ou comprar mais um e complementar, e entregar para qualquer um que estiver na porta, vai ter no mínimo 10 pessoas querendo. Isso é algo assim gritante. Mas quem não enxerga isso, infelizmente, cria as leis
tão bonitas quanto essa. Já em Cubatão, a questão do transporte, essa é uma briga em todos os municípios. Por conta da lei do estudante, por conta da lei dos idosos, por conta da lei dos portadores de necessidades especiais, o volume de pessoas que são movimentadas é sempre superior ao volume de pessoas que estão contratadas. Só que isso já é visto. Só que as empresas de transporte, quando entram nas licitações, elas entram já descontando esse povo, porque ela não acredita que vai ser o maior volume, e acaba sendo. E aí eles diminuem o volume de carros, e aí fica numa briga para dar um equilíbrio econômico, desde que eles consigam comprovar que está muito acima. Só que esse muito acima, se for pôr na ponta do lápis, como alguns municípios da região já fizeram, vai mostrar para as empresas que elas estão erradas e não o município. Então, é uma questão de equidade no processo. Tem que deixar muito claro no processo que X% não vão pagar ou vão pagar meia entrada e a empresa que tiver interesse em prestar um serviço que arque com o restante. Você acha que isso aí é falta da população na hora da confecção do contrato com a companhia? No caso, a aviação, ou Leandro? Porque se o povo participa, aí vai saber a licitação ela é uma licitação padrão. A licitação de limpeza urbana, a licitação de transporte público, tudo que envolve a grande massa da cidade, são licitações padrões. O que falta é do pregoeiro deixar isso bem claro no pregão e a pessoa não abrir brecha para isso. Mas quase todos os municípios, quase todas as fatias que estão apresentadas, e não são tantas empresas que participam, infelizmente são consórcios das mesmas que participam, eles criam esse caos toda vez que não está delimitando a quantidade de usuários ou de equipamentos. Então, quando você abre uma licitação, você pode falar, queremos 50 equipamentos para fazer a linha, 3 equipamentos para fazer a linha 1, 3 equipamentos para fazer a linha 2. Você define. Quem contrata, define. Então, é erro do processo de licitação. Aí, por qual motivo desse erro, por qual a vantagem desse erro, isso aí eu não posso afirmar, porque tem licitações que a gente sabe que são profissionais íntegros que estão ali, e tem outras que a gente sabe que, infelizmente, acabam desviando por interesses de terceiros. Paulinho, agora a sua vez. Fala pra gente aqui o que você achou de São Vicente, essa PL da destinação da doação de alimentos de estabelecimentos comerciais. A empresa doadora terá que fazer a higienização de validade dos alimentos e dar garantia. E a outra questão, em Cubatão, a Comissão Especial de Vereadores do Transporte Público, né, chegaram a umas conclusões que realmente tem falha em vários horários, demoras do ônibus, e agora está sendo analisada pela Secretaria de Transporte. Pode falar, Paulinho. Quanto à lei de São Vicente, eu acho um tremendo absurdo, né? Porque é que nem o Leandro falou, o comerciante ele já está doando, ele está fazendo um ato de solidariedade, ele está doando o excedente do que está lá feito. Então a pessoa, por exemplo, tem um restaurante por quilo, sei lá, sobrou 30%, 20% do que ele produziu naquele dia, aquele alimento é um alimento saudável, é um alimento que ele come no final do dia, a família dele come, os garçons comem, todo mundo. Então, para que validar um negócio desse? Eu não vejo cabimento. É mais um gasto que o comerciante vai ter, que não vai ter, né? Porque ele não vai doar, ele vai jogar fora, ele não vai contratar uma nutricionista para certificar o alimento dele e para doar depois para o governo, para a prefeitura. É um absurdo. Então, quer dizer, está penalizando quem está fazendo um ato de solidariedade, que tá enxergando o próximo, né? É um absurdo mesmo. São pessoas que totalmente vivem numa bolha, não sabem o que é a realidade aqui fora, não vê esse pessoal dormindo aqui embaixo de marquise de comércio, embaixo da marquise da minha loja, embaixo daqui do bar aqui do lado, não vê esse pessoal pedindo um prato de comida, não vê esse pessoal tomando banho em torneiras aqui. É um pessoal que vive num mundo de Bob, né? Tá com o salário garantido no final do mês, então eles fazem esses absurdos aí. Agora,
É até uma questão também de conservação, tem que dar garantia da conservação dos alimentos. Como é que a pessoa que não tem uma geladeira, mora na rua, vai poder ter essa garantia? Um exemplo. É uma lei descabida, meu. Uns negócios que, cara, é uns absurdos. É que nem o Leandro falou, a pessoa não vive na realidade. Ele tá em outro mundo, entendeu? Ele não lê jornal, ele anda na rua, ele anda com os vidros todo com isso filme preto para não enxergar o que tá acontecendo. É uma coisa que esses políticos que fazem um negócio desse, eles vivem fora da realidade, entendeu? Eles não enxergam quem votou neles. É um absurdo. E vai passar esse ônus todo pro comerciante que está fazendo um ato de amor, um ato de solidariedade, né? Um ato que está ajudando o próximo. Absurdo. E a questão dos ônibus? A questão dos ônibus, Santiago, eu particularmente aqui como comerciante, a gente dá vale transporte aqui para o nosso... Eu acho a tarifa da Baixada Santista, em geral, uma tarifa muito cara pelo quilômetro rodado. Né? Você vê linhas em São Paulo que as pessoas andam aí quilômetros e quilômetros e quilômetros e a tarifa é mais barata do que Santos. Santos é litoral aqui, Santos, São Vicente, Praia Grande, né? É uma cidade plana. Então você não exige tanto dos freios dos ônibus como em São Paulo, não exige tanto dos amortecedores, da parte de suspensão. Eu acho que o Leandro falou algumas observações aí a respeito de aumento de demanda de quem usa a carteirinha estudante, maior de 65 anos, mas isso tudo, eu acho que as empresas, quando entram numa licitação, eles já estão sabendo, eles têm esse planejamento todo, né? E o quilômetro rodado aqui da Baixada, cara, é muito caro. Eu acho que eles ganham muito dinheiro. Se você abrir as planilhas mesmo dessas empresas de transporte, é um negócio complicado. E são as empresas de transporte sempre que estão ajudando e contribuindo para a campanha desses políticos. Então a gente tem que dar uma olhada direito como é que essas licitações aí são feitas, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de licitação. Doutor Maurício, como é que você vai falar agora sobre essas duas questões? A primeira, a destinação da doação de alimentos em estabelecimentos comerciais. A empresa vai ter que fazer higienização, vai ter que dar validade nos alimentos que vai doar, né? Em Cubatão, a comissão dos vereadores realmente falaram que o transporte público está caótico. Deixa eu abrir o microfone aqui, doutor, pode falar. Me parece que em São Vicente a intenção era boa, né? Afinal de contas, a segurança, a vigilância sanitária é algo importante e é de competência do município verificar. Mas, como diz o ditado, de boa intenção lá o inferno está cheio, né? E me parece que os nossos pares aqui, né, o Paulinho e o Leandro, estão cobertos de razão, né? Nós vivemos numa crise muito grande, uma infinidade de pessoas estão na rua passando fome, e não faz o menor sentido trazer uma exigência, uma formalidade num momento desse. Se fosse, sei lá, na Austrália, ou sei lá, num país assim que estivesse bombando, estivesse sobrando, né? E aí talvez justificaria, mas nesse momento, nesse exato momento que a pessoa está comendo no lixo, quem que vai lá verificar, sei lá, me parece que, não sei, é melhor eu não comentar tanto assim, porque eu vou dizer que é alguma incompetência, sei lá, ou alguma má intenção para aparecer no jornal, porque não faz sentido que uma Câmara Municipal, né, de uma cidade como São Vicente permite que um projeto desse saia, né? Não sei, é lamentável que algo nesse sentido saia. E eu penso que os pares lá, os vereadores, têm que tentar corrigir esse tipo de providência para melhorar a qualidade, né? Nem tem que fazer um curso, sei lá, pensar, vamos sair na cidade, vamos sair de mão dada aqui, vamos ver o que São Vicente está precisando. Não é possível, né, um projeto desse. Mas, enfim, espero que eles se corrijam, porque qual o benfeitor que vai se submeter a esse monte de tarefa e o risco de uma eventual multa, porque está doando ante a ausência dessas exigibilidades absurdas. Ninguém vai fazer, vai jogar no chão. Por exemplo, vai aumentar o número... alimento
e esse alimento não é colocado no lugar certo, né? Essa pessoa passa mal depois, é pior ainda. Então, é pior ainda, exatamente. Então, assim, não faz o menor sentido, né? E me parece que andou muito mal a Câmara de São Vicente, espero que eles se corrijam. Quanto à questão de Cubatão, Santiago, e essa, vamos dizer assim, essa divergência contratual vai esbarrar naquela condição que eu comentei no programa passado, a respeito da qualidade dos administradores públicos, especialmente a questão jurídica, né? E também a parcial responsabilidade da Ordem dos Advogados do Brasil do município, porque na função de amicus curiae, né, a OAB tem o direito, tem a obrigação de fiscalizar, de verificar se aquele procedimento está correto, se é de interesse público, se eventualmente pode estar favorecendo o administrador, como sugeriu o Paulinho, né? É o cara que financia a campanha, geralmente é o empresário do transporte público municipal. Enfim, tudo isso, Santiago, se tivesse sendo feito de forma competente e responsável, certamente não sairia um contrato com esses problemas citados pelo Leandro. Teria o número necessário de ônibus para aquele volume, para aquela demanda, não haveria uma cláusula que me dá o direito de tirar o número de X de ônibus se não alcançar a média. Não, se tem lá uma assessoria jurídica competente, se tem uma ordem dos advogados do Brasil fiscalizando, não, isso daqui vai favorecer o empresário muito mais do que a sociedade representada pelo município não pode, e exigir providências, talvez demore um pouco mais, mas sairia um contrato muito melhor do que temos agora e evitaria essa celeuma, né, essa discussão jurídica que pode levar anos e pode também dar um sério prejuízo financeiro para o município, além desse mal-estar na sociedade, né, porque falta ônibus lotado, enfim. Me parece que a questão é essa, Santiago. Tá certo. Bom, vamos lá. Quero agradecer aqui a presença do nosso querido Dr. Maurício Baltazar de Lima, né, ele que é o nosso comentarista, o advogado, também o nosso querido Leandro Lopes, do Acrox Bank, toda a turma do Acrox também, um abraço, boa semana, viu, Leandro? Também o Paulo Schneider, o nosso querido Paulinho da BitFit, obrigado pela presença mais uma vez, viu, Paulinho? E principalmente a você que nos assiste, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. O nosso programa Cidades em Debate está de volta amanhã, terça-feira, à 13h. Então, um grande abraço a todos vocês, estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá, fui!